Olá, meus queridos, Deus abençoe você e toda a sua casa. Que bom, é muito bom estar com você lendo esta palavra, amém? E eu quero declarar, em nome de Jesus, as mais ricas bênçãos sobre a tua casa, sobre toda a tua família, e sabendo que você é um canal de bênção aí onde você está, amém? E que bênção, estamos encerrando hoje o livro de Mateus, e hoje nós vamos ler Mateus capítulo 26 ao 28. Deus acampa com seus anjos da vitória, guarda esta casa, essa família, protege debaixo das tuas mãos, Pai. Oh Senhor, os seus anjos, arcanjos, querubim, estejam pelejando a nossa batalha e nós vamos vencer em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Que Deus abençoe você, querido. Receba a bênção em nome de Jesus. Amém. Mateus capítulo 26. Quando Jesus acabou de ensinar essas coisas, disse aos discípulos: vocês sabem que daqui a 2 dias vai ser comemorada a festa da Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Os chefes do sacerdote e os líderes judeus se reuniram no pátio de Caifás, o grande sacerdote, e fizeram um plano para prender Jesus em segredo e matá-lo. Eles diziam: não vamos fazer isso durante a festa, para não haver uma revolta no meio do povo. Jesus estava no povoado de Betânia, sentado à mesa na casa de Simão, o leproso. Então uma mulher chegou perto de Jesus com um frasco feito de alabastro, cheio de perfume muito caro, e derramou perfume na cabeça dele. Ao verem aquilo, os discípulos ficaram zangados e disseram: que desperdício, esse perfume poderia ter sido vendido por uma fortuna e o dinheiro dado aos pobres. Mas Jesus, sabendo o que eles diziam, disse: por que vocês estão aborrecendo esta mulher? Ela fez para mim uma coisa muito boa, pois os pobres estarão sempre com vocês, mas eu não. O que ela fez foi perfumar o meu corpo para o meu sepultamento. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Em qualquer lugar do mundo onde o evangelho for anunciado, será contado o que ela fez e ela será lembrada. Então um dos 12 discípulos, chamado Judas Iscariote, foi falar com o chefe do sacerdote. Ele disse: quando vocês me pagarem para eu quanto vocês me pagam para eu entregar Jesus? E eles lhe pagaram 30 moedas de prata. Daí em diante, Judas ficou procurando uma oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos chegaram perto de Jesus e perguntaram: onde é que o Senhor quer que a gente prepare o jantar da Páscoa para o Senhor? Ele respondeu: vá até a cidade, procure um certo homem, diga: o mestre manda dizer, a minha hora chegou, os meus discípulos e eu vamos comemorar a Páscoa na sua casa. Os discípulos fizeram como Jesus havia mandado e prepararam o jantar da Páscoa. Quando anoiteceu, Jesus e os 12 discípulos sentaram para comer. Durante o jantar, Jesus disse: eu afirmo a vocês que isto é verdade, que um de vocês vai me trair. Eles ficaram muito tristes e um por um começou a perguntar: o Senhor não está falando que sou eu, está? Jesus respondeu: vai. Quem vai me trair é aquele que come comigo no mesmo prato que eu. Pois o Filho do Homem vai morrer de maneira como dizem as Escrituras Sagradas. Mas ai daquele que está traindo o Filho do Homem. Será melhor para ele que nunca ter nascido. Então Judas, o traidor, perguntou: mestre, o Senhor não está achando que sou eu, está? Jesus respondeu: quem está dizendo isto é você mesmo. E quando estava comendo, Jesus pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão, deu aos discípulos, dizendo: peguem e comam, isto é meu corpo. Em seguida pegou o cálice de vinho, agradeceu a Deus. Depois passou o cálice aos discípulos, dizendo: bebam todos vocês, porque isto é o meu sangue, que é derramado em favor de muitos, para o perdão dos pecados. E o sangue que garante a aliança feita por Deus com o seu povo. Eu afirmo a vocês que
Nunca mais beberei este vinho até o dia em que beber com vocês um vinho novo no reino do meu Pai. Então eles cantaram canções de louvor e foram para o Monte das Oliveiras. E Jesus disse aos discípulos: esta noite todos vocês vão fugir e me abandonar, pois as Escrituras Sagradas dizem: matarei o pastor e as ovelhas serão espalhadas. Mas depois que eu ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galiléia. Então Pedro disse a Jesus: eu nunca abandonarei o Senhor, mesmo que todos abandonem. Mas Jesus lhe disse: eu afirmo a você que isto é verdade. Nesta noite, antes do galo cante, você dirá 3 vezes que não me conhece. Pedro respondeu: eu nunca vou dizer que não o conheço, mesmo que eu tenha que morrer com o Senhor. E todos os outros discípulos disseram a mesma coisa. Jesus foi com os discípulos para o lugar chamado Getsêmani e ele disse: sentem aqui enquanto vou ali orar. Então Jesus foi levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu. Aí ele começou a sentir uma grande tristeza e aflição e disse a eles: a tristeza que estou sentindo é tão grande que é capaz de me matar. Fique aqui vigiando comigo. Ele foi um pouco mais adiante, ajoelhou-se, encostou com o rosto no chão e orou: meu Pai, se é possível, afasta de mim esse cálice de sofrimento, porém que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Depois voltou, encontrou os 3 discípulos dormindo, então disse a Pedro: será que vocês não podem vigiar comigo nem uma hora? Vigie e ore para que não seja tentado. É fácil querer resistir à tentação, o difícil mesmo é conseguir. Pela segunda vez Jesus foi, orou, dizendo: meu Pai, se esse cálice de sofrimento não pode ser afastado de mim, nem que eu o beba, sem que eu beba, então que seja feita a tua vontade. Ele voltou de novo e encontrou os discípulos dormindo. Eles estavam com sono e não conseguiam ficar com os olhos abertos. Jesus tornou a sair de perto deles, orou pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Então voltou até onde os discípulos estavam e perguntou: vocês ainda estão dormindo e descansando? Olhem, chegou a hora e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos maus. Levante-se, vamos embora. Veja, aí vem chegando o homem que está me traindo. Jesus ainda estava falando quando chegou Judas, um dos 12 discípulos. Vinha com ele uma grande multidão armada com espada e porrete, que tinha sido mandada pelo chefe do sacerdote e pelos líderes judeus. O traidor tinha combinado com eles um sinal. Ele tinha dito: prendam o homem que eu beijar, pois é ele. Judas foi perto de Jesus e disse: mestre, que a paz esteja com o Senhor. E o beijou. Jesus respondeu: amigo, o que você vai fazer? Faça agora. Meu Deus, olha que forte, mano. Olha que forte. Jesus chamou o traidor de amigo. Forte isso, hein? Então eles chegaram, prenderam Jesus e amarraram. Mas um dos que estava ali com Jesus tirou a espada, atacou um empregado do grande sacerdote e cortou a orelha dele. Aí Jesus disse: guarde a sua espada, pois quem usa uma espada será morto por uma espada. Vocês não sabem que se eu pedisse ajuda ao meu Pai, ele me mandaria agora mesmo 12 exércitos de anjos? Mas nesse caso, como poderia se cumprir aquilo que as Escrituras Sagradas dizem que é preciso acontecer? É verdade. Depois Jesus disse para aquela gente: vocês vêm com espada e porrete para me prender, como se eu fosse um bandido? Eu estava todos os dias ensinando no pátio do templo e vocês não me prenderam, mas tudo isso está acontecendo para se cumprir o que os profetas escreveram nas Escrituras Sagradas. Então todos os discípulos abandonaram Jesus e fugiram. Os homens que prenderam Jesus o levaram até a casa do grande sacerdote Caifás, onde estavam reunidos alguns mestres da lei e alguns líderes judeus. Pedro seguiu Jesus de longe até o pátio da casa do grande sacerdote. Entrou e sentou-se com os guardas para ver aquilo que ia
como aquilo ia terminar. O chefe do sacerdote e todo o conselho superior estava procurando alguma acusação falsa contra Jesus, a fim de condenar à morte, mas não puderam encontrar nada contra ele, embora muitos se levantassem para dizer mentira a respeito dele. Afinal, 2 homens se apresentaram e disseram: este homem afirmou: eu posso destruir o templo de Deus e construí-lo de novo em 3 dias. Aí o grande sacerdote se levantou e perguntou a Jesus: você não vai se defender desta acusação? Mas Jesus ficou calado. Então o grande sacerdote tornou a perguntar: em nome do Deus vivo, eu exijo que você diga para nós: você é Messias, o Filho de Deus? Jesus respondeu: quem está dizendo isto é o Senhor, mas eu afirmo a vocês que de agora em diante vocês verão o Filho de Deus, o Filho do Homem, sentado ao lado direito do Todo-Poderoso e descendo nas nuvens do céu. Aí o grande sacerdote rasgou as suas próprias roupas e disse: ele blasfemou, não precisamos mais de testemunha. Vocês ouviram agora mesmo esta blasfêmia contra Deus. Então, o que resolvem, eles responderam: ele é culpado e deve morrer. Em seguida, cuspiram no rosto de Jesus e deram bofetada neles. E os que batiam nele diziam: Eia, Messias, adivinhe para nós quem foi que bateu em vocês? Pedro estava sentado lá fora, no pátio, quando uma das empregadas chegou perto e disse: você também estava com Jesus da Galiléia. Mas ele negou diante de todos, dizendo: eu não sei de que você está falando. Depois foi para a entrada do pátio. Outra empregada ouviu, disse às pessoas que estavam ali: ele estava com Jesus de Nazaré. Pedro negou outra vez, respondendo: juro que não conheço este homem. Pouco depois que estavam ali, chegaram perto de Pedro e disseram: o seu modo de falar mostra de fato que você também é um deles. Nossa, testemunho. Então Pedro disse: juro que não conheço este homem, que Deus me castigue se não estou dizendo a verdade. Naquele instante o galo cantou e Pedro lembrou que Jesus lhe tinha dito: antes que o galo cante, você dirá 3 vezes que não me conhece. Então Pedro saiu dali, chorou amargamente. Mateus capítulo 27. Assim que amanheceu, todos os chefes dos sacerdotes e os líderes judeus fizeram os seus planos para conseguir que Jesus fosse morto. Eles amarraram, levaram e entregaram ao governador Pilatos. Quando Judas, o traidor, viu que Jesus havia sido condenado, sentiu remorso e foi devolver as 30 moedas de prata ao chefe do sacerdote e aos líderes judeus, dizendo: eu pequei, entregando à morte um homem inocente. Eles responderam: o que é que nós temos com isso? O problema é seu. Então Judas jogou o dinheiro dentro do templo e saiu. Depois foi e se enforcou. Os chefes do sacerdote pegaram o dinheiro e disseram: isto é o dinheiro sujo de sangue e é contra a nossa lei pôr esse dinheiro no caixa das ofertas do templo. Depois de conversarem sobre o assunto, resolveram usar o dinheiro para comprar o campo do oleiro, a fim de que servisse como cemitério para os não-judeus. Por isso, aquele campo é chamado até hoje de o campo de sangue. Assim, aconteceu o que o profeta Jeremias tinha dito. Eles pegaram as 30 moedas de prata, o preço que o povo de Israel tinha concordado em pagar por eles, e usaram para comprar um campo do oleiro, como o Senhor me havia mandado fazer.
Jesus estava em pé diante do governador e este o interrogou, dizendo: Você é o rei dos judeus? Jesus respondeu: Quem está dizendo isto é o Senhor. Mas quando foi acusado pelo chefe do sacerdote e pelos líderes judeus, Jesus não respondeu nada. Então Pilatos disse: Você não está ouvindo as acusações que estão fazendo contra você? Porém, Jesus não disse nada e o governador ficou muito admirado com isso. Então, toda a festa da Páscoa, Pilatos costumava soltar um dos presos a pedido do povo. Naquela ocasião estava preso um homem muito conhecido chamado Jesus Barrabás. Então, quando a multidão se reuniu, Pilatos perguntou: Quem é que vocês querem que eu solte? Jesus Barrabás ou este Jesus que é chamado de Messias? Pilatos sabia muito bem que os líderes judeus haviam entregado Jesus porque tinham inveja dele. Quando Pilatos estava sentado no tribunal, a sua esposa lhe mandou o seguinte recado: Não tenha nada a ver com este homem inocente, porque essa noite, no sonho, eu sofri muito por causa dele. Os chefes do sacerdote e os líderes judeus convenceram a multidão a pedir ao governador Pilatos que soltasse Barrabás e condenasse Jesus à morte. Então o governador perguntou: Qual dos dois vocês querem que eu solte? Barrabás, responderam eles. Pilatos perguntou: Que fareis então com Jesus, que é chamado de Messias? Crucifica, responderam todos. Ele perguntou: Que crime ele cometeu? Aí começaram a gritar bem alto: Crucifica! Então Pilatos viu que não seguia nada, não conseguia nada e que o povo estava começando a se revoltar. Aí mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: Eu não sou responsável pela morte deste homem, isto é com vocês. E toda a multidão respondeu: Que o castigo por esta morte caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então Pilatos soltou Barrabás, como ele havia pedido. Depois mandou chicotear Jesus e o entregou para ser crucificado. Depois, os soldados de Pilatos levaram Jesus para o palácio do governador e reuniram toda a tropa em volta dele. Tiraram a roupa de Jesus e vestiram com uma capa vermelha. Fizeram uma coroa de ramos cheia de espinho e puseram na sua cabeça. E colocaram um bastão na sua mão direita. Aí começaram a se ajoelhar diante dele e a caçoar, dizendo: Viva o rei dos judeus! Cuspiram nele, pegaram o bastão e batiam na sua cabeça. Depois de terem caçoado dele, tiraram a capa vermelha e o vestiram com a sua própria roupa. Em seguida, o levaram para o crucificarem. Quando estavam saindo, os soldados encontraram um homem chamado Simão, da cidade de Cirene, e obrigaram a carregar a cruz de Jesus. Eles chegaram a um lugar chamado Gólgota. Gólgota quer dizer lugar de caveira. Ali deram vinho misturado com fel para Jesus beber, mas ele, depois que o provou, ele não quis beber. Em seguida, os soldados o crucificaram e repartiram as suas roupas entre si, tirando a sorte com os soldados para ver qual seria a parte de cada um. Depois disso, sentaram ali e ficaram guardando Jesus. Puseram acima da sua cabeça uma tabuleta onde estava escrito como acusação contra ele. Como uma acusação contra ele. Este é Jesus, o rei dos judeus. Com Jesus crucificaram também dois ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que passavam por ali caçoavam dele, balançavam a cabeça e insultavam, dizendo assim: Ai de vocês que disse que era capaz de destruir o templo e tornar a construir em 3 dias. Se você é mesmo filho de Deus, desça da cruz e salve-se a si mesmo. Os chefes do sacerdote, o mestre da lei e os líderes judeus também caçoavam dele, dizendo: Ele salvou os outros, mas não pode salvar a si mesmo. Ele é o rei de Israel. E não é? Se descer agora mesmo da cruz, nós cremos nele.
ele confiou em Deus e disse que o Filho de Deus, que é Filho de Deus. Vamos ver se Deus quer salvá-lo agora. E até os ladrões que foram crucificados com Jesus também insultavam. Ao meio-dia, começou a escurecer em toda a terra. Ficou 3 horas de escuridão até Ficou 3 horas na escuridão. Às 3 horas da tarde, Jesus gritou bem alto: Eli, lama sabachthani. Essas palavras querem dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Algumas pessoas que estavam ali, ouviram isso e disseram: ele está chamando Elias. Uma dessas pessoas correu, molhou uma esponja com vinho comum, pôs na ponta de um bastão e deu para Jesus beber. Mas outros disseram: espere, vamos ver se Elias vem salvá-lo. Aí Jesus deu outro grito forte e morreu. Então a cortina do templo se rasgou em 2 pedaços, de cima até embaixo. A terra tremeu e as rochas se partiram, os túmulos se abriram, e muitas pessoas do povo de Deus que haviam morrido foram ressuscitadas e saíram dos túmulos, e depois da ressurreição de Jesus entraram em Jerusalém, a cidade santa, onde muitos viram essas pessoas. Os oficiais do sacerdote romano e os seus soldados que estavam guardando Jesus viram o terremoto e tudo o que aconteceu. Então ficaram com muito medo e disseram: de fato, este homem era o Filho de Deus. Algumas mulheres que estavam ali, olhando de longe, eram as que tinham acompanhado Jesus desde a Galileia e haviam ajudado. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe do filho de Zebedeu. Já era quase a noite, quando chegou da cidade de Arimateia um homem rico chamado José. Ele também era um seguidor de Jesus. José foi e pediu a Pilatos o corpo de Jesus, e Pilatos mandou que o entregasse a ele. Então José pegou o corpo, enrolou no lenço novo de linho e o colocou no seu próprio túmulo, que há pouco tempo havia sido cavado na rocha. Depois rolou uma grande pedra para fechar a entrada do túmulo e foi embora. Maria Madalena e a outra Maria estavam ali sentada em frente do túmulo. No dia seguinte, isto é, o dia depois da sexta-feira, e os chefes dos sacerdotes e os fariseus se reuniram com Pilatos e disseram: governador, nós lembramos que quando ainda estava vivo, aquele mentiroso disse: depois de 3 dias eu serei ressuscitado. Portanto, mande vigiar bem o túmulo até o 3º dia, para que os discípulos deles não poderem roubar o corpo e depois dizerem ao povo que ele foi ressuscitado, pois esta última mentira seria pior do que a primeira. Então Pilatos disse: levem esse soldado com vocês e guardem o túmulo o melhor que puderem. Eles puseram um selo de segurança na pedra e deixaram os soldados ali guardando o túmulo. Mateus capítulo 28. Depois do sábado, no domingo, bem cedo, Maria Madalena e a outra Maria foram visitar o túmulo. De repente houve um grande tremor de terra. Um anjo do Senhor desceu do céu, tirou a pedra, sentou-se nela, e ele era parecido com um relâmpago, e as suas roupas eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo do anjo e ficaram como mortos. Então o anjo disse para as mulheres: não tenham medo, sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado, mas ele não está aqui, já foi ressuscitado como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele foi posto. Agora vão depressa, diga aos discípulos dele o seguinte: ele foi ressuscitado e vai adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês vão vê-lo. Era isso que eu tinha a dizer para vocês. Elas foram embora depressa do túmulo, pois estavam com medo, mas muito alegres, e correram
para contar tudo aos discípulos. De repente, Jesus se encontrou com elas e disse: que a paz seja com você. Elas chegaram perto dele, abraçaram e os seus pés e adoraram. Então Jesus disse: não tenha medo, vão dizer aos meus irmãos, para irem a Galiléia e eles me verão ali. Enquanto as mulheres ainda estavam no caminho, alguns dos soldados que estavam vigiando o túmulo voltaram para a cidade e contaram ao chefe dos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Os chefes se reuniram com os líderes judeus e fizeram os seus planos. Então deram uma grande quantia de dinheiro aos soldados e ordenaram o seguinte: diga que os discípulos dele vieram à noite, quando vocês estavam dormindo, e roubaram o corpo. Se o governador souber disso, nós vamos convencê-lo de que ele foi mesmo que aconteceu, e vocês não terão nenhum problema. Os soldados pegaram o dinheiro e fizeram o que os chefes sacerdotes tinham mandado, e esse boato espalhou entre os judeus até o dia de hoje. Os 11 discípulos foram para a Galiléia e chegaram ao monte que Jesus tinha indicado. E quando viram Jesus, o adoraram. Mas alguns tiveram suas dúvidas. Então Jesus chegou perto deles e disse: Deus me deu todo o poder nos céus e na terra. Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a obedecer a tudo que eu tenho ordenado a vocês. E lembre-se disso, eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Amém. Deus abençoe você poderosamente. Paz. Olá, Deus abençoe vocês poderosamente.